22 suculentas que se parecem e têm cultivo igual. Este é o tema do vídeo de hoje. Meu amigo, minha amiga, bem-vindo e bem-vinda mais uma vez ao canal Suculentas Vistos do Bem. Quem está falando aqui é o Marcos. Eu espero que esteja tudo bem com você. No cultivo das suculentas, é muito importante a gente saber a identificação delas para poder saber como pesquisar para cuidar daquela suculenta. E aí eu separei aqui 20 suculentas que são bem semelhantes, porém são diferentes. Porém, o cultivo delas são iguais. E dar dicas aí do cultivo delas aqui no vídeo de hoje. Esse vídeo também é atendendo o pedido de uma amiga inscrita aqui no canal, que é a Isabelita. Isabelita colocou assim: já uso adubo farinha de osso, é ótimo mesmo, que é sobre o tema do vídeo anterior. E colocou: faz vídeo de suculentas que se parecem e tem cultivos iguais. E essa também pode ser a sua dúvida, né? Pode ser que você veja uma suculenta e pensa que é outra, precisa cultivar de um jeito e cultiva de outro. Então vou começar aqui com a primeira delas, que é a glauca. A glauca, quando nós começamos no cultivo dela, a gente não conseguia diferenciar ela de uma outra que é muito semelhante a ela. Para sorte nossa, o cultivo delas é igual. São suculentas que são cultivadas ao sol, tomando principalmente o sol todo da parte da manhã. E a que é bem parecida com ela é a pumila. A pumila, ela é bem semelhante, só depois de muito tempo de cultivo é que nós fomos entender que uma era completamente diferente da outra, que uma era a pumila e a outra era a glauca. Para nossa sorte, nós plantamos elas todas num vaso só, achando que era a mesma, e fomos cultivando de maneira igual. O mesmo substrato, a mesma quantidade de sol, a mesma quantidade de rega. Então elas foram se desenvolvendo de forma bem bacana, mas depois a gente entendeu que eram duas plantas diferentes. São plantas, são suculentas que se parecem, porém são diferentes. E o cultivo delas é, como eu falei, um substrato aí com bastante carvão. Elas gostam muito do sol da parte da manhã, desenvolvem bem melhor tomando o sol da manhã. E a rega aqui em períodos mais quentes, a gente faz 2 regas por semana. Em períodos mais frescos, a gente rega aí 1 vez por semana. E elas vão muito bem no cultivo. E seguindo aqui para a segunda dupla de suculentas que se parecem, é essa daqui, que é a berrarense, que está plantada no mesmo vaso aqui com uma outra muda da colher de pedreiro. E, ao meu ver, elas são bem semelhantes, ó, aqui uma do lado da outra. Dá para perceber uma semelhança grande. E no início a gente também confundiu, achando que uma era a outra. A colher de pedreiro realmente ela se parece muito com uma colher de pedreiro, combinando aí com o nome dela. Uma planta muito forte, resistente, de sol pleno. Uma planta realmente muito bonita, rústica e que chama muito a nossa atenção aqui por esse fato. E no caso da berrarense que está aqui ao lado, ó, olhando assim dá para perceber a semelhança, tá vendo? Porém, a berrarense ela tem mais divisão nas folhas e parece aí uma palma, né? Podemos assim dizer. E seguindo aqui para a terceira dupla de suculentas que são semelhantes, que são bem parecidas e tem o cultivo igual, é essa daqui, que é a Vivem. Podemos assim dizer que é uma híbrida aí da orelha de elefante, que está aqui ao lado. Ao meu ver, todas duas têm aí a sua beleza em particular. Ao meu ver, não é uma mais bonita que a outra, todas duas têm a sua beleza em especial e em particular. Todas duas de sol pleno. Aqui no nosso cultivo a gente rega aí 1 vez por semana. Substrato também com bastante carvão, para elas se desenvolverem e multiplicarem bastante. A orelha de elefante ela brota um pouco menos e a Vivem brota muito mais. Mas ambas são de fácil cultivo, são suculentas bem tranquilas aí de se ter, porque dando para ela aí o básico no cultivo, elas desenvolvem muito bem. E as duas, além de dar muitas mudas, são suculentas que ficam gigantes. Então, para você que está iniciando aí no cultivo e gosta das gigantes, são boas ideias e sugestões para você. E a quarta dupla de suculentas que são semelhantes, são parecidas, porém são diferentes e têm o mesmo cultivo. Essa daqui que é a jadeíta, tem algumas aqui no cultivo em vasos separados, que muitas pessoas confundem e me perguntam se é a mesma suculenta. E até onde eu sei, já ouvi falar,
A jadeíta, ela é híbrida desta daqui que é a McDougall. Mas todas duas dá muita muda assim, ó, como você pode observar. Vai soltando esses bracinhos. A gente espera crescer um pouquinho, destaca, coloca no substrato seco e logo logo tem uma nova planta, né? É de sol pleno também, porém eu gosto de cultivar elas no sol da manhã, que ao meu ver elas ficam mais bonitas assim. No nosso cultivo a regra é 2 vezes por semana. E continua comigo aí para você ver aí a quinta dupla de suculentas, que normalmente as pessoas me perguntam se são as mesmas. Elas são bem parecidas mesmo no começo do cultivo, mas depois cada uma vai pegando uma forma diferente. Essa daqui é a Hakuhou. E me perguntam se a Hakuhou é a mesma de uma que a gente tem bastante aqui no cultivo, que é essa daqui, ó, que é a Antiqua. Olhando assim, a ponta das folhas até se parecem mesmo, mas a Antiqua eu acho ela mais compactada do que a Hakuhou. Todas duas com suas belezas peculiares, com suas belezas diferentes, mas não são a mesma. O cultivo é igual. O cultivo também é o substrato bem aerado, bastante carvão no substrato, toma sol aí para mais de 5, 6 horas também. Se tiver o sol da manhã para deixar elas no sol todinho da manhã, é o que elas ficam bonitas e desenvolvem. Rega uma vez por semana e elas vão bem no cultivo dessa forma. Então, para quem tem essa dúvida, são duas plantas diferentes, Hakuhou e Antiqua. E já vou seguindo aqui com você então para a sexta dupla de suculentas, que se parecem muito. Essas realmente eu acho muito parecida, e se realmente não souber qual é uma e qual é outra, a gente meio que se confunde mesmo. Essa daqui é o Water Lily. É uma suculenta muito bonita, dá muitas mudas, como você pode observar aqui. Já mostrei em outros vídeos. Aqui do lado tem a Fred Ives, que é bem semelhante a ela, e também dá muita muda em volta do próprio caule. E todas duas dá mudas também por folha. Pegando a folha, colocando no substrato, rapidamente ela começa a liberar a raiz e também rapidamente começa a liberar uma nova muda. Mas nem precisa fazer muda por folha, porque elas já dão muitas mudas através do próprio caule, como você pode ver aqui, ó. E se olhar de longe um pouquinho, dá para perceber a semelhança entre elas. Olha isso. São bem semelhantes realmente. Porém, são duas plantas diferentes com cultivo iguais. Sol pleno, suportam aí para mais de 5, 6 horas de sol do dia, de preferência também o sol da manhã, que ao meu ver todas elas ficam mais bonitas tomando só o sol da manhã, e é o suficiente. E a rega delas aqui a gente faz uma vez por semana em períodos mais quentes. E já vamos seguindo então para a sétima dupla de suculentas que se parecem, mas são diferentes, mas tem cultivo igual. Que no caso aqui é a Chroma, que é uma suculenta que eu gosto bastante. Acho ela muito bonita, muito interessante. Às vezes verdinha igual está aqui, mas dependendo da estação, ela fica variegata, como é o caso dessa daqui, é a mesma planta, mas por algum motivo ela mudou a tonalidade, né? No caso aí é a mesma planta. Não é problema de saúde, foi só uma mutação que ela teve mesmo, mas ficou lindona. E a parceira dela, que todo mundo me pergunta se é a mesma, é a Melaco. Embora elas sejam bem parecidas, mas a Melaco ainda consegue ficar mais colorida, ela é mais brilhante e ela tem as pontinhas da folha mais pontudinha, mais fina. A Chroma ela é totalmente redondinha. Essa daqui ela já tem uma pontinha na folha. Então dá para definir e diferenciar por esse motivo. Cada uma com a sua beleza em particular. As duas são de sol pleno, suportam para mais de 5 horas de sol também. A gente rega aqui uma vez por semana. Só quando chega aí o verãozão mesmo, aquele calor escaldante, é que a gente rega ela aí 2 vezes por semana. No caso, elas, né? Tanto essa daqui, a Melaco, quanto a Chroma. E vem comigo então para a oitava dupla, que são bem parecidas e que muita gente perguntam se é a mesma, se muda a tonalidade por causa da quantidade de sol ou adubação. E na verdade não. São duas plantas que se parecem no formato. A forma dela é realmente bem parecida,
mas são duas plantas diferentes, que no caso, essa daqui que é a Topsy Turvy, que é sempre verdinha ou esbranquiçada de acordo com o tanto de sol que toma, e essa daqui, que é a Darth Vader, que também é uma planta bem lindona, bem bonita, parece bastante mesmo aí com a Topsy Turvy, mas a coloração dela é logo no início, ela já começa a pegar essa coloração bem no começo mesmo da muda. Não tem nenhum artifício que precisa fazer para a Topsy Turvy chegar nessa coloração, porque não vai acontecer. São duas plantas completamente diferentes, embora semelhantes. A rega delas é uma vez por semana também, fica no sol aqui também para mais de 5 horas. A Topsy Turvy, que é a verdinha, ela fica mais bonita no sol da manhã. Já a Darth Vader já suporta um pouco mais de sol, mas mesmo assim eu ainda prefiro o sol da manhã para todas elas. Se eu tivesse um local, já falei aqui em outros vídeos, se eu tivesse um local para deixar todas elas só no sol da manhã, era a minha preferência. E vem comigo então para a nona dupla de suculentas que se parecem e que tem cultivo igual. Essa daqui é a Mini Belly. Quanto mais sol toma, mais colorida ela fica, mais bonitona ela vai ficando. O cultivo dela é bem tranquilo também, ela toma aí para mais de 5, 6 horas de sol, e a rega dela é 2 vezes por semana. Para ela ficar mais saudável e mais bonita no cultivo, a gente dá água para ela aí a cada 4 dias. Só mesmo no inverno, quando está muito frio, é que a gente diminui para 1 vez por semana. É uma suculenta muito fácil de cuidar e ela dá muitas mudas pelo próprio caule. Cada mudinha que você coloca no substrato, logo ela vai dando novas mudas. E aqui é bem semelhante com ela, que todo mundo pergunta se é a mesma planta, é essa daqui que é a Mayalen. E na minha opinião a única diferença entre elas é que uma fica colorida na cor meio rosada e já a outra fica bem vermelha mesmo. Mas realmente são muito parecidas. Se não tiver as duas para comparar, a gente pensa que é a mesma planta. E o bom é que é uma planta bem bonita, com um preço bem em conta, porque tem um preço bem camarada, bem bacaninha mesmo. E já vou seguindo então para a 10ª dupla aqui, que se parecem bastante, as pessoas sempre me perguntam se é a mesma planta, que é essa daqui, que é a Pulvinata Ruby, que é bem semelhante com a outra que eu vou mostrar daqui a pouco. Essa também tem uma coloração muito bonita, o ano todo, a toda e qualquer estação, ela tem uma coloração muito bonita. É de sol pleno, quanto mais sol toma, mais bonita ela fica, mais colorida fica. E aproveita bem também a época fria do ano, que ela fica muito bonita nas épocas frias do ano também, com coloração bem bacana, igual você pode ver aqui agora. O cultivo dela é regando aí 2 vezes por semana também, e ela fica em sol pleno aqui. Aqui é bem semelhante aí, é a Pulvinata Frost, que também é pulvinata, porém essa daqui, ela fica num tom mais alaranjado, as folhas delas são menores e um pouco mais gordinhas, mas é bem semelhante também à Pulvinata Ruby, e o cultivo é o mesmo. E a dupla de suculenta de número 11 que se parecem e tem cultivo semelhante, cultivo igual, é essa daqui que é a Mauna, que é bem parecida com uma outra que eles me perguntam se é a mesma, que é essa daqui que é a Mona Lisa. Eu ouvi dizer que a mistura do nome é porque ela é a Mauna, porém lisa. Então, para não falar Mauna Lisa, fala Mona Lisa. Essa menor que tem do lado é a Mauna brasileira, então dá para perceber que a Mauna tem mais babado do que a Mona Lisa. São suculentas que ficam gigantes, são suculentas de sol pleno, e no nosso cultivo a gente rega 1 vez por semana. Essa que você está vendo aqui, ela é da minha amiga Eleisa, que tem também um canal no YouTube. E ela disse que tem mudas da Mona Lisa para venda. Se você se interessar, deixa nos comentários que eu mando seu WhatsApp para ela. E essas então foram as 11 duplas de suculentas que se parecem, mas são diferentes, porém têm cultivos iguais. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, se não for inscrito no canal, vou te pedir que se inscreva, deixe um joinha. Fazendo isso, o YouTube entende que você gostou. Pega esse vídeo aqui e manda para mais pessoas que estão precisando de dicas feito você. E manda todo vídeo novo que eu postar aqui para você também. Tá bom? Combinado? Então agradeço a você que ficou até o final do vídeo. Um forte abraço
e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!